Fala galera, beleza? Professor Igor Fernandes passando aqui na área para mais um Geocraft no seu querido Geobaritando. O assunto de hoje vai ser China. Vamos falar um pouquinho sobre a China, sobre as principais características demográficas, econômicas e históricas para você mandar super bem na prova, beleza? Vamos nessa, começando os trabalhos aqui, ó. Primeiro, se você ainda não está inscrito no canal, se você puder dar uma moral pra gente, vai lá, entra no Instagram, coloca lá Geocraft, ou então aqui, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa um like para poder me ajudar e fazer mais conteúdos para poder aí saber muito mais de geografia. Valeu? Vamos nessa, começando os trabalhos sem mais delongas. Olha só, quem foi Mao Tse-tung? Então vamos lá, quem foi Mao Tse-tung? Letra A, foi um imperador chinês da antiguidade. Letra B, foi o fundador da China republicana. Letra C, foi o principal líder da Revolução Comunista na China. Ou letra D, foi um empresário que apoiou o capitalismo no país. E aí, quando você pensa em Mao Tse-tung, lembrando que esse nome é importante, esse personagem é importante para você começar a construir a sua ideia, o seu raciocínio voltado para a China, seja a China atual, seja a China que vai se desenvolver ao longo do século XX. O que você responderia? Letra A, Mao Tse-tung foi um imperador chinês da antiguidade. Letra B, foi o fundador da China republicana. Letra C, foi o principal líder da Revolução Comunista na China. Ou letra D, ele foi um empresário que apoiou o capitalismo no país. Gabarito na tela, letra C. Mao Tse-tung teve um papel fundamental, ele foi o principal líder do Partido Comunista Chinês. Vamos lá, primeiro você tem que lembrar que antes de você trabalhar a China como uma potência, é necessário voltar um pouquinho ali ó, no início do século XX, onde você tem uma divergência no país entre o Partido Nacionalista Chinês, chamado de KMT, e o Partido Comunista Chinês, chamado de PCC. Eu tenho embates entre esses dois países, uma disputa muito grande que vai ser interrompida, de certa forma, com uma associação entre esses dois partidos, entre esses dois grupos, para eliminar os invasores japoneses. Então você pega ali a primeira parte do século XX, você tem o Japão como uma ameaça ao território chinês, e aí tanto os nacionalistas quanto os comunistas se juntam para expulsar as tropas japonesas. Aí você já sabe, Segunda Guerra Mundial, enfraquecimento econômico, militar, político do Japão, e aí você consegue expulsar os japoneses. Eu acabo com aqueles conflitos, acabo com a guerra sino-japonesa, e aí eu passo a ter novamente uma disputa, uma guerra entre os nacionalistas e os comunistas. Liderados por Mao Tse-tung, eu vou ter uma vitória do Partido Comunista Chinês, que vai fazer com que os nacionalistas saiam, sejam levados, sejam expulsos para Taiwan, e aí eu vou formar a República Popular da China, beleza? Então, letra C, Mao Tse-tung, que é esse cara aqui do meu lado, ele tem um papel fundamental na construção da República Popular da China. Tranquilo? Tudo bem? A partir daí, o que vai acontecer? Vamos para a pergunta número 2. O que foi a Revolução Cultural Chinesa, promovida pelo Mao Tse-tung? Letra A, foi um movimento artístico que se espalhou pela Ásia. Letra B, foi uma campanha para promover a cultura tradicional chinesa. Letra C, foi uma série de reformas do sistema educacional e de saúde. Ou letra D, foi um movimento liderado por Mao para eliminar as oposições ao regime comunista. E aí, quando eu falo em Revolução Cultural Chinesa, o que você tem que pensar? Letra D. Ao contrário do que muita gente pensa, a Revolução Cultural não está ligada a um movimento artístico. Não, na verdade, eu estou pensando aí nos anos 60, quando eu tenho um período de grande insatisfação de parte da população e parte dos políticos do país com as propostas de Mao Tse-tung. Mao Tse-tung que, num primeiro momento, ele tenta alavancar a economia do país, estimulando a industrialização chinesa com grande salto, mas ao mesmo tempo começa a ter problemas para abastecer uma superpopulação. Lembrando, Mao Tse-tung durante muito tempo ele vai incentivar a natalidade no país naquela concepção de que um país numeroso, populoso, ele é ainda mais forte. Então eu começo a ter problemas como a fome, a miséria, uma série de desafios no campo e na produção chinesa que vai fazer com que eu tenha um aumento da insatisfação. Em resposta a essa insatisfação, Mao Tse-tung ele promove a grande revolução cultural do país, que na verdade não é, embora tenha um nome meio pomposo, não é um período tão simples não. Eu tenho perseguição de opositores, queimas de livros, um reforço, um aumento da violência do maoísmo para ser implementado no país. Tudo bem? Tranquilo? Qualquer dúvida é só colocar aqui nos comentários que eu terei um prazer em te ajudar. Vamos nessa, questão número 3. O que foi o grande salto adiante? Acabei de falar. Letra A, foi um plano de industrialização acelerado proposto por Mao Tse-tung. Letra B,
foi um programa de incentivo ao esporte no país. Letra D, foi uma reforma agrária pacífica na China. Ou letra D, foi uma campanha para aumentar a produção de arroz, da risicultura no país. E aí, quando eu falo de grande salto adiante, letra A. O grande salto, na verdade, é um grande plano voltado para alavancar, para desenvolver, como eu falei, a economia do país, buscando uma industrialização mais acelerada. Entretanto, esse grande salto, ele acaba sendo um pouco desastroso. Eu tenho problemas na produção, problemas de abastecimento, que faz com que o governo fique em maus lençóis. Igor, não seria um programa de incentivo ao esporte? Não, cuidado, embora eu esteja falando de grande salto, não é uma perspectiva, não é uma temática que envolva aí a questão do esporte na China. Igor, não é uma reforma agrária pacífica? Não. Igor, mas eu já ouvi falar em coletivização das terras, com Mao Tse Tung. Sim, eu vou promover uma coletivização das terras, uma redistribuição, uma divisão das terras, porque eu tenho uma economia planificada, onde o Estado vai ser o dono dos meios de produção. Mas aí, nesse caso, eu não estou trabalhando com a lógica do grande salto. Tudo bem? Tranquilo? Então, grande salto, um processo de industrialização que visa o desenvolvimento econômico acelerado da China. Tranquilo? Vamos para a próxima? Questão 4. Como ficou a relação entre China e União Soviética após a década de 1960? Só para te dar uma dica, pensou em 1960, pensou na década de 1960, você associa esse período que eu falei ainda agora da Revolução Cultural. Como que fica essa relação? Letra A, tornaram-se aliados mais próximos. Letra B, romperam relações e adotaram caminhos diferentes no comunismo. Letra C, iniciaram uma guerra direta. Ou letra D, formaram uma nova organização internacional. E aí, essa relação entre China e União Soviética, ela começa de uma forma muito interessante, muito próxima, em 1949, mas a partir dos anos 60, o que acontece? Essas nações rompem, de certa forma, as suas relações e adotam caminhos diferentes para manter aí um comunismo, para buscar esse comunismo. Lembrando que é justamente nesse período de revolução cultural, de fortalecimento do maoísmo, que eu tenho um afastamento das práticas chinesas em relação à União Soviética. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Questão número 5. Qual desafio demográfico a China enfrenta atualmente? Letra A, o envelhecimento populacional. Letra B, a alta taxa de natalidade. Letra C, a explosão de migrações internas. Ou letra D, a superpopulação rural. E aí, quando você estiver trabalhando demografia e China, o que você vai identificar? Pode passar tranquilo. O que você vai identificar? Que existe, na verdade, uma preocupação com a superpopulação. Então, por exemplo, após a Segunda Guerra Mundial, você vai ter um grande desenvolvimento demográfico no mundo. Só que no caso chinês, você começa a ter uma preocupação, desde os problemas da política do Grande Salto em diante, mas após a Segunda Guerra Mundial, você passa a ter uma influência de uma teoria demográfica. Você lembra das teorias demográficas? Vamos lá, são 3 as principais. Teoria malthusiana, é aquela que fala que o crescimento populacional vai ocorrer num ritmo muito superior à produção, e aí você não vai ter alimento para todo mundo. Pós Segunda Guerra Mundial, você tem a teoria neo-malthusiana, porque a teoria malthusiana ela não considerou, por exemplo, o desenvolvimento tecnológico. E aí a teoria neo-malthusiana vai falar assim, um país desenvolvido, ele tem um crescimento populacional estável, ou seja, o crescimento populacional acelerado é um problema para o desenvolvimento desses países, para o desenvolvimento econômico. Então é nesse contexto de teoria neo-malthusiana se espalhando pelo mundo que o governo chinês começa a discutir a necessidade de controlar esse crescimento populacional. E a terceira teoria, eu vou chamar de teoria reformista, tudo bem? Que é aquela que vai falar o seguinte, que o crescimento populacional, ele não causa o subdesenvolvimento, ele é muito mais uma consequência do subdesenvolvimento, ok? Então, Igor, como assim desafio demográfico? Desafio populacional. Qual é o grande desafio populacional que a China enfrenta atualmente? Letra A, envelhecimento populacional. Letra B, alta taxa de natalidade. C, migrações internas em grande quantidade. Ou letra D, superpopulação rural. Quase que eu dei a resposta. Letra A, o envelhecimento populacional. Porque com certeza você já lembrou aí, já associou que nesse contexto de teoria neo-malthusiana, o governo chinês vai adotar uma política para conter
o crescimento populacional. E aí, com o passar do tempo, no final do século XX, início do século XXI, eu começo a perceber um aumento da expectativa de vida e uma redução da natalidade. Por isso não vai ser a letra B. A taxa de natalidade não vai aumentar, não vai ser alta, vai ser cada vez menor. Explosão das migrações internas? Não. Na verdade, quando eu penso em população chinesa, a preocupação é o aumento do número de idosos e a redução do número de jovens. Tudo bem? Igor, mas o que contribuiu para o aumento do número de idosos? Um avanço na medicina, o desenvolvimento tecnológico, investimentos em saúde, entre outros fatores. Ok? Letra A, o envelhecimento populacional. E aí, por falar em população, vem aquela questão maravilhosa. Ó. Qual era a questão 6? O principal objetivo da política do filho único. Lembra da política do filho único? Eu quase dei spoiler aqui. Eu quase expliquei ela sem querer. Letra A. O objetivo principal da política do filho único é reduzir o desemprego. Letra B. O objetivo principal da política do filho único adotada na China na década de 70 é estimular a igualdade de gêneros. Letra C. É controlar o crescimento populacional. Ou letra D. É aumentar a expectativa de vida. E aí? Eu já deixei tudo preparado, eu estou analisando aquele contexto, teoria neomalthusiana, o governo chinês, principalmente pós-morte de Mao Tse-tung com Deng Xiaoping, ele está promovendo uma série de mudanças. E aí, inserido nesse contexto e preocupado com o crescimento populacional, ele vai adotar a política do filho único, que tem como objetivo a letra C de China, o controlar o crescimento populacional. Qual é a lógica do governo? Lembra da política do filho único? Eu vou multar famílias que tenham 2 ou mais filhos, com algumas exceções, que aí eu não vou multar, mas famílias que tenham 2 ou mais filhos, de acordo com o rendimento dessa família, a cada filho que ela tiver. Então, o primeiro filho, vamos botar assim para facilitar, o governo dá as condições básicas, saúde, educação, alimentação, o governo investe no desenvolvimento daquela criança. A partir do segundo filho, aquela família vai ser penalizada, com multa, com taxações. Tudo bem? Qual o objetivo? Encarecer um novo filho, não planejado, para fazer com que essas populações, com que essas pessoas tenham menos filhos. E aí, a partir dos anos 70, eu tenho gerações de chineses que são criados como os filhos únicos. Tudo bem? Igor, não pode ser a letra B, estimular a igualdade de gênero? Na aula você falou alguma coisa sobre gênero. Eu falei sim, mas não que equilibrou. Pelo contrário, a política do filho único ela vai provocar um desequilíbrio de gêneros. Por quê? Tradicionalmente, isso tem a ver com o machismo, mas também com uma questão financeira. Eu vou ter uma preferência a filhos do sexo masculino. Então, não por acaso, você tem outros problemas ligados à política do filho único, como infanticídio, a morte de crianças, abortos, abandonos de crianças, principalmente do sexo feminino, e uma valorização do filho homem. Porque, primeiro, tem a questão cultural desse filho homem, ou seja, eu vou valorizar mais esses meninos. E também tem a questão financeira, porque o filho homem pode trabalhar mais cedo e pode cuidar dos pais e cuidaria dos pais na velhice, beleza? Então pensei em política do filho único, eu lembro de algumas consequências, como por exemplo, a redução da população feminina. Outras consequências, o aumento de casos de abortos, o infanticídio e também a redução da natalidade. Mas lembrando, essa redução ela é muito intensa, ela é muito acelerada, isso traz problemas para o país, como o envelhecimento populacional intenso. Ok? Questão 7. Uma das consequências da política do filho único foi, letra A, o aumento da taxa de natalidade. Letra B, a diminuição do número de homens. Letra C, o envelhecimento populacional e o desequilíbrio entre os sexos. Ou letra D, o crescimento do PIB. Essa questão é boa para ver se você está prestando atenção, se você não está dormindo. Eu acabei de apresentar as consequências na questão 6. Então vamos lá. Qual foi aí uma das consequências da política do filho único? Letra A, o aumento da natalidade? Não, a natalidade ela não aumentou. Como nós vimos, a política do filho único vai promover uma redução da natalidade e da fecundidade no país. Letra B, a diminuição do número de homens? Não, pelo contrário. Eu vou provocar um desequilíbrio de gêneros. Então, vou ter um aumento do número de homens em relação às mulheres. Letra C, o envelhecimento populacional? Com certeza. Tudo bem? Tranquilo? Difícil essa? Já sabia? Já deixou o like? Já comentou? Se puder dar essa moral, vai ajudar bastante. Vamos nessa. Questão 8 na tela. A distribuição da população chinesa
se concentra principalmente. Então agora eu não estou mais pensando em transição demográfica, em mudança da composição da população chinesa. Agora a minha preocupação é a distribuição. Onde estão os chineses? Letra A, existe uma concentração maior no litoral do país. Letra B, existe uma concentração maior nas regiões litorâneas e nos centros urbanos. E calma aí, eu li errado. A letra A está assim, ó, no interior do país. Então eu tenho mais chineses, de acordo com a letra A, no interior. Na letra B, eu tenho mais chineses no litoral e nos centros urbanos. Letra C, eu tenho mais chineses nas regiões montanhosas do país. Ou letra D, eu tenho mais chineses no deserto de Gobi. E aí? O que eu vou considerar? Letra B, eu tenho mais chineses, eu tenho uma concentração populacional maior no litoral do país. Principalmente a partir da década de 80, quando a China promove uma abertura econômica, não posso falar muito mais, senão vou dar spoiler das próximas questões, mas com essa abertura econômica eu acabo provocando uma intensificação daquele movimento, onde a galera sai do espaço rural e vai para o espaço urbano. Lembra o nome dele? Êxodo rural. Então, na verdade, a partir dos anos 80, eu tenho uma intensificação do êxodo rural, com uma grande migração da população chinesa para o litoral, como mostra esse mapa aqui. Repara, ó, o litoral, essa área mais escura, com muito mais habitantes do que quilômetro quadrado, do que a porção ocidental, a porção oeste do mapa. Tranquilo? Tudo bem? Lembrando, número de habitantes por quilômetros quadrados eu chamo de densidade demográfica. Valeu? Então é importante você considerar que eu tenho uma superpopulação e uma distribuição irregular. E geralmente, na maioria dos países, você pode pensar no Brasil também, a população acaba se concentrando no litoral, onde eu tenho as principais cidades, as principais atividades econômicas, ok? Beleza? Mas, Igor, por que eu tenho mais atividades econômicas no litoral chinês? O que contribuiu para isso? Aí você vai pegar a próxima questão. O que foram as zonas econômicas especiais? As ZEs, os ZIs. Letra A, são regiões voltadas para testes militares. Letra B, as ZEs são áreas fechadas ao comércio exterior. Letra C, são espaços com maior abertura ao capital estrangeiro e ênfase na exportação. Ou letra D, são territórios isolados do resto da economia. E aí, o que você marcaria? As zonas econômicas especiais na China são espaços com maior abertura ao capital estrangeiro e ênfase na exportação. O que acontece? Com a abertura econômica do país, Deng Xiaoping, a partir de Deng Xiaoping, eu começo a promover uma série de mudanças e medidas do governo chinês para tentar atrair o capital estrangeiro. Dentre essas medidas, eu tenho que investimentos em áreas litorâneas, que eu vou chamar de ZEs, investimentos em infraestrutura, em indústria de base, em complementação de transporte, redução fiscal, ou seja, eu vou criar fatores locacionais atrativos para as empresas multinacionais e ou chinesas se instalarem naquela região. E aí essas empresas vão ver um custo de produção muito baixo na China. Até porque nesse país superpopuloso, com um governo muito, como que eu posso dizer, rigoroso em algumas questões, eu acabo gerando uma mão de obra barata. Então muitas empresas estrangeiras vão se instalar no litoral chinês e muitas empresas chinesas também vão começar a se desenvolver nessas regiões. Resultado, eu vou ter uma concentração econômica industrial no litoral, atraindo a população para essa área. Tudo bem? Igor, outro motivo para ser no litoral? A facilidade para escoar essa produção para outros países e também para receber recursos pelos portos. Então, vou desenvolver essas áreas portuárias, vou ter o crescimento de grandes cidades, como Xangai, nessas regiões. Ok? E aí, para facilitar o seu entendimento, no seu material deve ter, mas aqui está um mapa com as zonas econômicas especiais. Repara, eu tenho concentrações industriais em quase todo o litoral oriental chinês, com destaque para a siderurgia, metalurgia, indústria química, que vão auxiliar essas outras indústrias estrangeiras ou nacionais. Tranquilo? Tudo bem? Então, se perguntarem na prova assim, explique ou aponte um fator que contribuiu para o desenvolvimento econômico chinês a partir dos anos 80 e 90. O que você vai falar? Investimentos do governo, como, por exemplo, a criação de zonas econômicas especiais que favorecem a instalação de empresas. Tudo bem? Ah, Igor, quais fatores, além das EEs, contribuíram para esse grande crescimento econômico da China?
a presença de uma mão de obra barata, os investimentos também do governo em infraestrutura, em educação. A China passa a ter empresas nacionais que produzem tecnologia, sobretudo a partir do século XXI, uma grande quantidade de mão de obra qualificada, ok? Uma mão de obra barata comparada a outros países. Então a China vira uma potência econômica que ela reúne fatores geográficos como reservas naturais, recursos, matéria-prima, uma super mão de obra, uma grande área de concentração industrial e um grande mercado consumidor. Então a China ela tem suas características que favorecem um desenvolvimento econômico recente. Beleza? Tudo bem? Qual foi uma das principais consequências da abertura econômica chinesa? Então, quando esse país provoca uma abertura econômica, quando ele começa a atrair empresas, quando ele começa a concentrar as atividades industriais no litoral, o que isso gera? Letra A, nós sabemos que o crescimento econômico, com certeza. Mas, além disso, o que isso gera? Letra A redução do PIB. Letra B, o fim das exportações para países vizinhos. Então, a China para de negociar com outros países. Letra C, espaços com maior abertura ao capital estrangeiro e ênfase na exportação. Ou letra D, um crescimento acelerado da economia e a criação de multinacionais. E aí? Letra? Na verdade, aqui tem um problema, hein? O gabarito correto é a letra D. Não que a C esteja errada, mas a C, se você reparar, ela está explicando que são as EEs. O gabarito correto, peço desculpas, é a letra D. A consequência é um crescimento acelerado da economia e a criação das multinacionais. Tudo bem? Igor, a letra C está totalmente errada? Não. Mas como eu estou falando da consequência da abertura econômica no geral, aí fica melhor você marcar a letra D. Vacilei aqui na hora da edição. Peço desculpas. Tranquilo? Vamos nessa. Questão 11. O que caracteriza o socialismo de mercado adotado pela China? Eu não quis falar antes. Por quê? Para não estragar a surpresa. Mas esse projeto de abertura econômica que ocorre na China, sobretudo a partir da década de 80, eu vou chamar de socialismo de mercado. Por quê? É um país que politicamente continua mantendo um partido comunista, beleza? Uma política mais fechada, até com graves acusações por parte de outros países, como, por exemplo, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a transparência nas informações, mas é um país que adota economicamente uma economia de mercado. Então é como se fossem dois sistemas, tudo bem? Qual é a característica do socialismo de mercado? Letra A, economia totalmente estatal. Letra B, sistema que mistura planejamento estatal com elementos de mercado. Ou letra C, livre mercado sem controle estatal. Ou letra D, total privatização dos serviços públicos. E aí? Letra B. É um sistema que mistura planejamento estatal, o Partido Comunista Chinês, com elementos de uma economia de mercado. Tranquilo? Tudo bem? Como eu falei, você vai pensar em país com dois sistemas. Foi? Igor, e agora? Eita, calma aí que deu ruim. Vamos nessa. Continuando os trabalhos. O que gerou o aumento da desigualdade na China recente? Letra A, o crescimento do funcionalismo público. Letra B, o controle total dos preços feito pelo Estado. Letra C, as diferenças entre regiões urbanas e rurais. Ou letra D, a expansão da educação superior. Ou seja, o que contribuiu, o que gerou o aumento da desigualdade? Por que eu tenho um aumento da desigualdade na China, embora eu tenha o Partido Comunista Chinês no poder? Letra C, as diferenças entre as regiões urbanas e rurais. O que a gente vai perceber? Com a abertura econômica, eu vou ter uma concentração econômica no litoral, promovendo um desajuste, uma desigualdade muito grande em relação ao interior. E aí, além disso, eu vou acabar gerando bolsões de pobrezas, problemas estruturais, sobretudo nessas cidades, que crescem nos últimos anos desordenadamente. Tudo bem? Então, uma das críticas que se faz a essa abertura econômica da China é o aumento da desigualdade, o aumento da pobreza, sobretudo nessas regiões. Ok? Próxima questão. O que está por trás do conflito entre China e Taiwan? Letra A, a disputa pelo controle de Hong Kong, que pertence aos Estados Unidos. Letra B,
Taiwan se considera um país independente, mas a China considera parte do seu território. Letra C. O que está por trás é a concorrência econômica entre os dois países, que são independentes. Letra D. É a rivalidade esportiva que começou nos Jogos Olímpicos de Paris. E aí, quando eu penso no conflito entre China e Taiwan, o que está por trás dessa lógica conflituosa? Letra B. Taiwan se considera, busca uma independência que não é reconhecida pela China, porque a China entende que Taiwan faz parte do seu território historicamente. Isso está ligado, como eu falei lá no início do vídeo, àquela separação entre os comunistas e os nacionalistas que foram para Taiwan. Eu preciso considerar também que Taiwan vai ter um desenvolvimento econômico muito forte, com a ajuda dos Estados Unidos no período da Guerra Fria, com a entrada de multinacionais em Taiwan. Mas o que está realmente por trás aí é essa questão territorial. Taiwan que disputa, que luta, que acaba defendendo, declarando que deseja sua independência, e a China que não, que considera que Taiwan faz parte do seu território e por isso não reconheceria a independência de Taiwan. Beleza? Igor, letra A disputa pelo controle de Hong Kong que pertence aos Estados Unidos? Não, na verdade, Hong Kong vai ser uma região administrativa, autônoma da China, beleza? E não pertence aos Estados Unidos. Letra C, a concorrência econômica entre dois países independentes. Não, porque Taiwan não é independente. Taiwan busca a sua independência, mas a comunidade internacional, em geral, não vai reconhecer Taiwan como um país totalmente independente, até porque isso colocaria esse país que reconhece Taiwan numa posição de rivalidade com a grande potência que é a China. Letra D, uma rivalidade esportiva que começou nos Jogos Olímpicos? Não, não se trata de uma questão esportiva apenas. A rivalidade entre China e Japão envolve: letra A disputa por territórios insulares e memórias. Letra B, a competitividade em tecnologia de jogos, de games. Letra C, a corrida naval. Ou letra D, as diferenças religiosas. Essa é meio tranquila, né? A rivalidade entre China e Japão ela é histórica, ela carrega memórias, a Guerra Sino-Japonesa, os massacres que ocorreram como o massacre de Nanquim. Então, gabarito letra A disputa por territórios insulares. Tudo bem? Tranquilo? Lembrando que eu tive uma grande tensão entre China e Japão com conflitos no século XX, no início do século XX. Ali eu pego o final do século XIX, um Japão se industrializando, adotando uma postura imperialista, e depois eu tenho conflitos entre Japão e China. Questão 15. Qual é o foco da disputa entre China e Estados Unidos atualmente? São dois países que estão ganhando os noticiários, sobretudo com tarifaço. Um taxando, o outro responde. Mas qual é o foco da disputa? Letra A é a corrida espacial. Letra B é a guerra comercial e tecnológica. Letra C é a indústria do entretenimento. Ou letra D é o controle da internet mundial. E aí, por trás dessa disputa entre China e Estados Unidos, existe uma guerra comercial e tecnológica. Uma guerra comercial onde os países estão sempre debatendo os preços justos ou não, cada um com seus interesses. E aí, no atual momento, eu tenho Estados Unidos aumentando os impostos sobre os produtos chineses e a China respondendo na mesma moeda. E a guerra tecnológica, você pode identificar isso com produção da tecnologia de ponta, de produtos que você visualiza no seu dia a dia. Por exemplo, smartphones de empresas chinesas e estadunidenses, você tem carros elétricos, ou seja, existe uma disputa tecnológica atualmente, que a China cresceu muito nos últimos anos e hoje é uma potência econômica e tecnológica que rivaliza com os Estados Unidos e ameaça a hegemonia estadunidense, ok? Devo considerar também que a China passa a ter nos últimos anos uma participação muito grande no mercado africano, uma aproximação com países em desenvolvimento, que faz ela se colocar ainda mais nessa posição de ameaça aos Estados Unidos. Sem considerar também, não posso esquecer, que a China vem investindo cada vez mais em armas, vem desenvolvendo muito a sua indústria bélica, e isso gera também uma tensão entre esses países. Tranquilo? Beleza? Galera, espero ter ajudado, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você puder deixar um like, vai ajudar pra caramba. Comentários também, falando o que você achou. Qualquer dúvida, é só mandar aqui que eu vou estar à disposição. Valeu? Grande abraço, bons estudos. Tchau, tchau.